O anglicanismo no Brasil teve início em 1810, após a vinda da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Com o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, permitiu-se a construção de igrejas de denominações protestantes, desde que os templos tivessem a aparência de uma residência comum, sem sinos ou torres, e não buscassem a conversão de cristãos católicos brasileiros. Desta forma, o primeiro templo construído por protestantes no Brasil foi a Igreja Anglicana, considerada também a primeira da América do Sul, na cidade do Rio de Janeiro. Antes da liberdade de culto aprovada pelo poder régio, os anglicanos residentes no Brasil reuniam-se em residências e navios ingleses para realizarem os cultos. As primeiras capelanias ficaram subordinadas diretamente à Igreja da Inglaterra e atendiam somente súditos ingleses. Foram construídas capelas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Recife. Em 1890, missionários estadunidenses, egressos do Seminário de Virgínia, chegaram ao Rio Grande do Sul, onde estabeleceram as primeiras comunidades brasileiras, subordinadas à Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos da América. No início, uma coexistência pacífica, eu diria, né? Entre os que eram vindos da Inglaterra e os que vinham dos Estados Unidos, porque o princípio deles era diferente. Os da Inglaterra não procuravam evangelizar os brasileiros e os que vieram dos Estados Unidos vieram para evangelizar os brasileiros. E esses dois grupos coexistiram por um bom tempo aqui no Brasil. Um não se misturava no outro. Depois é que foi havendo um processo de assimilação, quando a igreja brasileira se tornou uma igreja maior, uma igreja autônoma mesmo, aí então eles começaram a assimilar aquelas capelanias do passado, né? E é por isso que essa igreja aqui em São Paulo, a catedral aqui, ela foi originada pelas capelanias inglesas. Have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your name. Amen. Almighty God, have mercy on me. Forgive all your sins through our Lord Jesus Christ. Strengthen you in all goodness, and by the power of the Holy Spirit, keep in eternal life. Amen. A celebração em inglês é uma celebração muito tradicional inglesa. Então, as pessoas gostam dos momentos de silêncio. As músicas são bem diferentes das músicas brasileiras, e as pessoas gostam mais desse ambiente, não sei se eu posso falar mais espiritual, mas é uma celebração mais digno, refletivo, que as pessoas estão adorando. Então, por esse aspecto, eu acho que nós vamos continuar alguns anos ainda. Ainda em 1890, James Watson Morris e Lucy Lincoln Solving realizaram no dia 1º de junho a primeira celebração anglicana em língua portuguesa, na cidade de Porto Alegre.
A missão norte-americana iniciou um processo de emancipação administrativa e financeira que durou dentre os anos de 1965 a 1982, formando assim, no Brasil, a 19ª província da Comunhão Anglicana, ligada à Seda Cantuária, Inglaterra. Pouco a pouco, algumas das capelanias inglesas passaram a também realizar celebrações em português, o que originou o atual nome Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. A partir do final da década de 1990, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil começou a ter conflitos internos, à semelhança do ocorrido na Igreja Episcopal dos Estados Unidos da América. Questões ligadas ao liberalismo versus ortodoxia e modernismo versus tradição. Assim, surgem as igrejas anglicanas independentes ou continuantes também no Brasil. O fenômeno da fratura no anglicanismo brasileiro aconteceu como nos demais sistemas eclesiais cristãos. Em São Paulo, até 1923, mesmo após a abertura religiosa por parte do governo brasileiro, o Estado contava apenas com igrejas anglicanas sob jurisdições de bispos ingleses, as antigas capelanias. Neste período, a crescente imigração japonesa motivou a iniciativa do então missionário japonês João Yasoji Ito a vir para o Brasil, localizar estes imigrantes e evangelizá-los, pois conhecia a grande dificuldade de adaptação cultural e religiosa que estes enfrentavam. Das atuais 14 paróquias anglicanas da Diocese de São Paulo, 9 foram fundadas pelo Reverendo Ito, e até hoje muitas delas ainda realizam celebrações em língua japonesa para atender aqueles que possuem essa necessidade. 全能の神よ、あなたは一人の御子をしかよみがえらせ、永遠の命の門を開いてくださいました。どうか御子の復活を祝う私たちを聖霊によって罪の死から命によみがえらせてください。父よ、聖霊と共に一体であって世に生き支配しておられる主イエス・キリストによってお願いいたします。Então, o trabalho do reverendo Yasoji Ito nas colônias era levar medicamentos, vacinas para os imigrantes, porque a situação deles era muito difícil, era muito trágica, inclusive, a parte de saúde, a parte social. E o reverendo Ito fez essa parte também dentro do seu trabalho de evangelização. Então ele levava Bíblias, levava nosso livro de oração comum, tudo em japonês, o Inário em japonês, e junto levava as vacinas, os remédios que ele distribuía para as pessoas, para as crianças, para os adultos. E assim ele fazia o trabalho de evangelização juntamente com o trabalho social dele. Eu comecei a frequentá-la na década de 1950, trazido aqui pelas mãos da minha mãe, que era anglicana lá no Japão. Então ela teve sempre um contato com a igreja anglicana por onde ela passou. E foi recebida aqui no Brasil pelo reverendo Ito. O reverendo Ito costumava visitar as famílias japonesas vindos lá do território japonês. E antigamente, na década de 50, se falar que mora um japonês no bairro do Brás, outro na Vila Mariana ou no Jabaquara, era fácil de localizá-lo. Não existia 11 milhões de habitantes. Na época eram quase 1 milhão, 2 milhões no máximo. Então, o reverendo Ito conseguiu localizar quase todas aquelas famílias vindas do Japão. E a minha família foi uma delas localizadas. E como minha mãe já havia frequentado a igreja no Japão, foi muito mais fácil ela aceitar o convite do reverendo Ito e começar a frequentá-lo.
Na verdade, eu sou anglicana há 20 anos. Eu era católica romana, até que meu marido, passando na frente da Catedral Trinity em Nova York, ele entrou na igreja, pensando estar entrando numa igreja católica romana, e viu que uma mulher estava celebrando. E ele então assistiu à celebração e ficou muito emocionado. E aí, depois da celebração, ele ficou no banco, aí, meditando um pouco, e um reverendo se aproximou dele e encaminhou ele para Botafogo, que é a nossa paróquia de origem. E daí, nós já entramos na anglicana e estamos até hoje, isso já fazem 20 anos. Eu gosto da anglicana porque aqui nós podemos ser nós mesmos. É a nossa relação com Deus, é íntima e pessoal, e nada interfere, nada é proibido nesse sentido assim de você ser o que você é. Você tem liberdade para ser o que você é e mesmo assim ser acolhida nos braços da comunidade e, consequentemente, nos braços de Deus. A Igreja Anglicana se firmou na atual doutrina de via média entre catolicismo e protestantismo durante o reinado de Elizabeth I, filha de Henrique VIII, entre os séculos XVI e XVII. A saúde do corpo. Assim como nas demais denominações cristãs, os ministérios ordenados são o diaconato, o presbiterado e o episcopado. No anglicanismo não existe a figura do Papa, e sim o arcebispo de Cantuária, que representa um símbolo de unidade, mas que, ao contrário do representante católico, apenas faz recomendações e não determinações. Em cada uma das 43 províncias da Comunhão Anglicana existe um bispo primaz, que no Brasil é o bispo Dom Francisco de Assis da Silva. Uma curiosidade que as pessoas têm da Igreja Anglicana é o fato de que os sacerdotes podem casar. Então nós temos reverendos casados e também temos reverendas casadas. Afinal, a nossa igreja, ela também ordena mulheres ao sacerdócio. Então, com isso, abre-se uma perspectiva muito grande para pessoas que são chamadas ao sacerdócio, mas por restrições que acontecem muitas vezes, não podem casar. O celibato existe na nossa igreja, mas é algo voluntário, é opcional. E por falar nisso, também nós temos casais de reverendos em nossa igreja que foram divorciados, não deu certo o primeiro casamento, contraíram as núpcias, nas segundas núpcias, e estão ativos à frente de comunidade, né? Então, esse tipo de restrição não há. Isso tem também proporcionado uma busca de muitos padres da Igreja Romana que, por terem casado e abandonado o sacerdócio, sentem o chamado para continuar e nos procuram. E se realmente é isso que elas pretendem, são recebidas, como aconteceu hoje na celebração, né? Um padre, ex-padre romano, está iniciando um processo de reconhecimento de ordens na igreja, porque se identificou com a igreja anglicana pelo fato de que pode exercer o sacerdócio mesmo casado. Os anglicanos entendem que a bênção de Deus não pode ser negada a nenhum ser humano. Portanto, algumas dioceses fora do Brasil já realizam casamentos homoafetivos. Esta questão ainda está sendo discutida e não existe consenso dentre os membros da comunhão anglicana. No Brasil, algumas paróquias abençoam casais do mesmo sexo,
mas ainda não realizam a cerimônia formal. A inclusividade anglicana é uma das principais características da Igreja, e ela não se limita aos homossexuais, divorciados ou clérigos que desejam se casar. A ordenação feminina foi um dos maiores desafios da inclusividade anglicana, uma vez que, tanto para a Igreja Católica Apostólica Romana quanto para parte dos evangélicos, mulheres não podem assumir cargos de presbiterado. Num contexto da década de 80, que a igreja não estava assim pensando em ordenar mulheres, porque nós tínhamos um bispo primário da igreja que não aceitava a ordenação feminina. Era um bispo muito bom, que trabalhava com diaconia, estava a serviço do reino de Deus, mas ele achava que nós poderíamos ser ordenadas diaconisas, à semelhança da igreja luterana, e não ser ordenadas presbíteras. E quando ele me chamou e me perguntou o que eu desejava, estudando teologia, eu disse assim, olha, eu só quero ser sacerdote, sacerdotisa nessa igreja. Eu quero ser ordenada, eu tenho direito de ser ordenada nessa igreja. E eles, mas nós não temos ordenação feminina. A igreja, então, reuniu-se em 1983, no Sínodo Geral da Igreja, reuniu todas as comunidades da igreja e foi aprovada a ordenação de mulheres, logo após a morte desse bispo, do bispo Crates. E realmente é um processo, né, na vida da igreja. E a gente teve, nessa caminhada de ordenação feminina, o apoio da Sociedade Auxiliadora Episcopal. Era o grupo de mulheres, que hoje ela tem o nome de UMEA. Esse grupo de mulheres fez assim toda uma corrente, um movimento na igreja toda, justificando teologicamente, biblicamente, que era necessário ordenar mulheres, que as mulheres e homens são chamadas por Deus para esse serviço, né? Então eu tive a graça assim de ser ordenada, né, na América do Sul, no Brasil, mas graças a Deus não ficamos sozinhas. Em seguida teve outras mulheres atrás de mim, sendo ordenadas em várias dioceses. E hoje nós somos 40 mulheres ordenadas. É um grupo bem grande para uma igreja pequena de menos de 200 sacerdotes. Logo junto com as mulheres, um pouco depois, vem as pessoas homoafetivas, que também vem dizendo a mesma coisa. Somos membros da igreja, participamos de tudo, mas por que não podemos ser ordenados? E o que houve? Sempre houve ordenação de pessoas homoafetivas, em todas as igrejas. O que havia que não diziam que era homoafetivo e a igreja escondia que era homoafetivo. Então o que queria as pessoas era que, sendo homoafetivas, fossem explicitamente aceitas assim como são. Este processo ainda não está concluído, porque para que elas sejam aceitas assim como são, temos que aceitar o casamento de pessoas homoafetivas, que já na sociedade está sendo aceito, mas na igreja ainda está em processo de discussão, para ser aceita plenamente. Então, já temos sacerdotes de ambos os sexos, mulheres e homens homoafetivos, exercendo o ministério, alguns inclusive com companheiros e companheiras, mas não estão casados porque a igreja não aceitou ainda isto que está em discussão, inclusive neste ano. Então, e aí surge a ideia de que a inclusividade não é apenas de um grupo, não é apenas das mulheres, não é apenas das pessoas homoafetivas. A inclusividade tem que ser uma atitude perante a vida e perante a criação, incluir a criação, os animais, incluir pessoas que sejam incluídas por qualquer razão étnica, cultural, e inclusive o diálogo interreligioso. Ou seja, admitir que pessoas que não são cristãs se salvam sim, amam sim, são justas sim, podem ser até melhores do que nós, e que a nós corresponde apenas amá-las e oferecer-lhes o cristianismo como uma possibilidade de seguimento de Deus, mas nunca condená-las porque não abraçaram essa possibilidade. Então, a inclusividade é muito maior. Eu digo assim que a Igreja Episcopal do Brasil não sabe o que é inclusividade, está tentando descobrir. E eu acho que vamos passar alguns séculos ainda descobrindo o que é inclusividade.
E falei para ele, doutor, o senhor cuidou do meu pai, cuidou da minha mãe. Agora eu recebi a herança, é a hora do senhor também compartilhar da herança. Eu recebi da minha mãe uma artrose. E ele está cuidando. Obrigado. Obrigado. Vamos sair com música, vamos sair com música. Deus abençoe. Cadê a música para sair? Isso. O que a gente faz para não pagar uma consulta? O deão da Catedral Anglicana de São Paulo, Aldo Quintão, de acordo com as principais mídias do Brasil, é reconhecido como o religioso mais procurado para celebrar casamentos. A Catedral Anglicana de São Paulo já realizou casamentos de diversas celebridades, dentre elas Silvia Bravanel, filha do comunicador e apresentador Silvio Santos, do cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e o roqueiro Paulo Ricardo. Autor do livro A Graça de Deus, esteve por 2 vezes no programa Jô Soares, demonstrando seu carisma e espiritualidade com bom humor, referência de sua catedral, considerada uma das maiores celebrações anglicanas do mundo. Na gênese dessa igreja, tinha só uma celebração, uma missa. Domingo, às 17h30. Eu resolvi passar para as 18h30, um pouquinho mais tarde, porque o pessoal almoça, vai para a casa da mãe, vai para a casa da sogra, né? Então tem que descansar um pouquinho. E começou a encher. E eu falei, não é legal a igreja muito cheia, não é legal, eu vou criar um novo horário, né? E aí eu falei, vou abrir a missa do meio-dia. Todo mundo, não faz isso não, meio-dia, já imaginou a hora do almoço? Quem é que vem meio-dia? Você fez alguma pesquisa? Eu falei, que pesquisa? Quero saber de marketing, quero saber... Eu vou pelo feeling, eu vou pelo aquilo que eu acho que é legal, que é bacana. Aquele que saiu para balada, tomou o caldinho de manhã e já vem direto para cá. Aquele que vai almoçar na casa de alguém, dá a passada aqui primeiro e abrir a missa do meio-dia, que hoje é a maior missa de uma igreja anglicana em toda a América Latina. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, estive na Inglaterra, fui visitar igrejas, eu não conheço nenhuma igreja que tenha tanta gente como a nossa na missa do meio-dia. A gente lota todos os bancos da igreja, o mezanino, que seria o local do coro, a capela especial, e coloca mais 200 cadeiras, né? E é lotado, graças a Deus. Então o que acontece é o seguinte, as pessoas têm sede de Deus. Todos nós temos. Há um cientista norte-americano que diz que parece que a gente já nasce com DNA pedindo Deus e querendo Deus. Algumas pessoas estão cansadas desse lenga-lenga, desse nheco-nheco, né, de prosperidade, dessa conversa fiada que o demônio está tomando conta de você, dessa conversa que você tem que dizimar, que você tem... E você é livre, nós somos livres. Você tem que vir aqui porque você se sente bem, você gosta de vir aqui. Não, eu vou lá para pagar promessa, eu vou lá porque eu estou com medo de Deus. Eu vou lá porque eu quero, porque vai me fazer bem. Eu preciso levar meu carro para ser abastecido, eu preciso levar meu carro para fazer revisão, eu preciso tomar banho, eu preciso escovar meu dente. Então, se eu quero uma asepsia, uma higiene espiritual, emocional, eu quero vir lá para orar, para rezar, para cantar, para me sentir bem. Aliás, o louvor daqui é uma delícia. A gente canta as músicas religiosas, a gente canta músicas modernas, a gente canta músicas tradicionais. O louvor da igreja arrebenta, canta Beatles, canta os metaleiros, canta o moderno aí do caipira sertanejo, não importa. Vai te fazer bem? Vai. Então a gente faz isso, com amor, com respeito e com carinho. Deus mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas
Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem, vem, Senhor, e me leva além. Porque eu acho que a igreja anglicana, pela sua própria natureza, ela é uma igreja ecumênica. Ela acomoda várias tendências, várias tradições, e eu posso ser anglicano junto de um penso completamente diferente de um outro anglicano, porque há liberdade, essa liberdade de a gente pensar, e mesmo assim a gente se considera irmão. Então, o que eu diria é isso. Eu acho que essa, a meu ver, é a grande contribuição do anglicanismo para o cristianismo, né? De aceitar gente de tendências diferentes, de influências diferentes, mas que se sintam na mesma igreja. Né? E eu acho que isso é uma antevisão, eu poderia dizer, da igreja do futuro, um dia quando os cristãos deixarem as suas características particulares e se unirem, não precisa deixar completamente, mas se unirem a outros cristãos para desenvolverem o que é a função fundamental do cristianismo, quer dizer, é a de trazer reconciliação ao mundo dividido. Eu acho que é isso. Consigo ser perfeito, vem, Senhor.